Olá pessoal, tudo bem? Prosseguindo então o estudo sobre os princípios do direito urbanístico brasileiro, eu quero comentar com vocês hoje sobre um princípio fundamental que é o princípio da gestão democrática das cidades. Esse princípio permeia todo o direito urbano brasileiro. Basicamente quer dizer o seguinte: o poder público não pode tomar sozinho todas as decisões em matéria de política urbana. Ele deve ouvir a população. Então, quando o poder público for tomar alguma decisão em matéria de política urbana, de como ordenar o espaço das cidades, ele deve ouvir a população. Afinal de contas, a população, os habitantes da cidade, são os principais destinatários da política urbana. São eles que vão ser diretamente afetados pelas decisões tomadas pela administração pública nessa matéria. Veja, o princípio da gestão democrática das cidades, ele faz parte de um conceito mais amplo, que é o princípio da administração consensual. Então, essa ideia de administração consensual, que vem nas últimas décadas tomado bastante força, né, não só no Brasil, mas em outros países também, o direito administrativo de outros países, essa ideia tem como norte deixar de fazer com que a administração pública ouça os destinatários de suas ações. Então, o poder público, a administração pública, não é a dona da razão, não tem a saída sozinha para todos os males da sociedade. Então, ao invés de impor as suas decisões para os cidadãos, né, para os administrados, para os habitantes das cidades, enfim, para os cidadãos, ao invés de impor as decisões, ele ouve a sociedade. Para que, junto com a sociedade, ele ache a principal saída para os problemas da sociedade. Então, ao invés daquela tecnocracia pura, que é o poder público tomando decisões por meio de leis ou por meio de atos administrativos, e impondo essas decisões para a população, para a sociedade, o poder público, antes de tomar essas decisões, ouve a sociedade, os diversos setores das sociedades interessados naquela matéria. Para que todos esses setores sejam representados nessa decisão, nesse processo de decisão. Então nós temos outros exemplos de administração consensual, além desses que nós vamos ver relacionados ao direito urbanístico. Por exemplo, a Lei 8666 de 93, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que ainda está em vigor, né? Agora existe uma nova lei, a Lei 14133 de 2021, né? E as duas leis estão em vigência simultânea, ainda vão ficar durante 2 anos, nesse período de transição e tal. Mas, enfim, a Lei 9 de Licitações também tem esse instrumento da consulta pública, da audiência pública em matéria de licitação. Tá? Mas a 8666, no artigo 39, que ainda está em vigor até 1º de abril de 2023, essa lei diz o seguinte, que nas licitações de maior valor, de maior vulto econômico, o poder público deve ouvir a população. Antes de publicar o edital, ele deve ouvir a população. Deve realizar uma audiência pública. Então ele vai construir um anel viário novo na cidade, um terminal de ônibus, alguma obra de vulto. Ele deve ouvir antes a população. Nesse processo licitatório. Artigo 39 da Lei 8666 de 93. Outro caso de administração consensual, Lei das PPPs, Lei das Parcerias Público-Privadas. São aquelas espécies de concessão de serviço público, né? Que o poder público faz. A administração pública de todos os níveis da federação podem realizar, né, esse tipo de contrato de concessão. Essa PPP, Lei 11.079 de 2004, artigo 10, inciso 6, fala que o edital dessa parceria público-privada, o edital dessa concessão administrativa ou patrocinada, deve ser submetido à consulta pública. Então a população tem que ser ouvida a respeito daquele edital, para saber se aquela concessão realmente vai ser feita, como vai ser feita, se vai ser feita daquele modo ou de outro modo.
Que afinal de contas aquilo vai afetar diretamente a vida de todos nós, né, de toda a sociedade. A LINDB, o Decreto-Lei 4.657 de 42, com as alterações que ocorreram nessa lei em 2018, no artigo 26 da LINDB, é previsto a possibilidade de ser realizado um compromisso entre poder público e interessado para sanar, resolver irregularidades, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público. Então, o poder público pode realizar um compromisso com o interessado para sanar irregularidades, incerteza ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive em matéria de licença administrativa, né? A LINDB fala expressamente. Então, resolver os problemas de forma consensual. Ao invés do poder público impor a decisão para a sociedade, ouça os destinatários do poder público. A administração pública ouça a sociedade antes de tomar essas decisões que, afinal de contas, vão afetar diretamente a vida dessas pessoas, né? Esses mecanismos nada mais são do que instrumentos da democracia direta. Instrumentos de democracia direta, que são previstos no texto constitucional. São previstos na Constituição Federal. A Constituição Federal fala desses mecanismos de democracia direta. Por exemplo, o plebiscito, por exemplo, o referendo, por exemplo, a lei de iniciativa popular. Inclusive são instrumentos de política urbana também, estão previstos no Estatuto da Cidade, né? Plebiscito, audiência pública, referendo. Né? Os instrumentos de democracia direta são previstos também no Estatuto da Cidade como instrumentos de política urbana. Então, por exemplo, esse plebiscito que a Câmara do município de São Paulo quer fazer sobre o destino do Minhocão, né? Se vai virar parque mesmo, se vai ser demolido, enfim. Quer fazer um plebiscito, foi editado um decreto-lei nesse sentido e tal. Então, é um mecanismo de política urbana também, o plebiscito e o referendo. Então, são mecanismos de democracia direta. Porque a regra no Brasil é a democracia indireta. Nós votamos nos nossos representantes, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeito, governador, presidente da República. E eles nos representam no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Representam a nossa vontade. Nós damos um mandato para eles, nós damos uma procuração para eles. Por isso que eles são mandatários. Por isso que eles têm um mandato popular, uma procuração do povo para representar o povo nos respectivos órgãos legislativos e executivos. Então a regra no Brasil é a democracia direta. Indireta. Mas existe excepcionalmente a possibilidade de aplicação de instrumentos de democracia direta, como o plebiscito, como o referendo, como a lei de iniciativa popular, como as audiências públicas, como as consultas públicas. Então, nesses casos, a população participa diretamente da edição de leis e de atos administrativos. Participa diretamente da edição de um edital, de um ato administrativo, ou participa diretamente da edição de uma lei, por meio de uma lei de iniciativa popular, como foi a lei da ficha limpa, por exemplo, ou de um referendo, como foi o referendo das armas, o plebiscito sobre as formas de governo, né, que aconteceu na década de 90, parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, né, aquele plebiscito que houve. Disso vai surgir uma lei. Ou já surgiu uma lei e vai ter o referendo para referendar ou não aquela lei. Mas a população, nesses casos excepcionais, ela é chamada a participar diretamente do exercício do poder. Isso é uma coisa excepcional. Tá? A regra é a democracia indireta. No direito urbanístico, a aplicação desses instrumentos de democracia direta é muito frequente. A previsão, existem várias leis que prevêem a aplicação desses instrumentos. A principal delas é o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, a principal lei do direito urbano brasileiro. Então, nessa lei, artigo 2º, inciso 2, a gestão democrática das cidades é colocada como uma diretriz de política urbana. Então, uma das diretrizes de política urbana, um dos princípios jurídicos
direito urbanístico brasileiro é a gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução, acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então, o poder público, quando ele for elaborar um plano urbanístico, um plano diretor municipal, um plano de readequação do espaço urbano, ele deve ouvir a população envolvida diretamente, atingida, diretamente interessada. Ele deve ouvir a população, ele deve ouvir as associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação desses planos urbanos. Lei de zoneamento, como vai ser dividido o zoneamento da cidade, tem que ouvir a população. Elaboração do plano diretor, obrigatória a realização de audiências públicas. Isso, o Estatuto da Cidade é bem claro, dizendo que as associações representativas dos vários segmentos da sociedade têm que ter a chance de participar desse processo de elaboração do plano urbanístico. Esse plano que diz como que a cidade vai ser organizada. Vários segmentos da sociedade. Então é para participar associações de luta pela moradia, representantes das construtoras incorporadoras, representantes dos moradores, das associações de bairro. Então vamos ouvir todos os segmentos da sociedade. Interessados. Associações de comércio. Para que o plano urbano seja elaborado de forma democrática. Principalmente em matéria de urbanismo, não existe uma decisão correta, perfeita, ótima. É política. O urbanismo é uma ciência? É. Mas as decisões acabam sendo tomadas sob o ponto de vista político. Alterações de zoneamento, requalificação urbana de um determinado distrito da cidade, alterações do coeficiente de aproveitamento, prédios mais altos, mais baixos. Então, essas decisões têm que ser tomadas não pelo poder público sozinho, mas sim pelo poder público nesse processo de participação democrática. O poder público junto com a população, tomando essas decisões em matéria de organização das cidades. Porque, afinal de contas, os destinatários dessa política urbana devem participar da sua elaboração e da sua execução. Tá? E fiscalizar a sua execução. Certo? Então, artigo 2º, inciso 2 do Estatuto da Cidade, gestão democrática como uma diretriz de política urbana. Muito bem. O artigo 40, parágrafo 4º do Estatuto da Cidade, da Lei 10.257 de 2001, tem um dispositivo fundamental importantíssimo. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e das associações representativas dos vários segmentos da comunidade, publicidade quanto aos documentos e informações produzidos e acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Então, nesse processo legislativo, nesse processo de produção do plano diretor, que é o principal instrumento de política urbana no Brasil, é uma lei que institui o plano diretor, portanto é um processo legislativo. Nesse processo de elaboração da lei, é obrigatória a realização de audiências e consultas e debates, com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Se o poder público municipal edita uma lei de plano diretor, uma lei que institui o plano diretor, sem realizar audiências públicas, esse plano diretor é nulo, esse processo legislativo é nulo. É inválido. Então, além daquelas fases tradicionais de qualquer processo legislativo,
votação em primeiro turno, votação em segundo turno, vai para o chefe do executivo para sancionar, para vetar, depois volta para o parlamento para ver se vai derrubar o veto ou não. Além desse trâmite tradicional do processo legislativo de qualquer lei, né, é uma lei ordinária, o plano diretor, além desses atos que compõem qualquer processo legislativo, é necessária a realização de audiências e consultas públicas. Veja, e audiência, não aquela audiência para inglês ver, né, que chega lá o agente público, o secretário de urbanismo, apresenta lá um PowerPoint, né, das principais modificações, o ponto dos textos principais, não. E depois vai embora, não. A população tem que ter a possibilidade de perguntar, opinar, dar sugestões. E a população tem o direito de ter a resposta das suas sugestões, ainda que sejam negativas. Então, essa população que comparece às audiências públicas, esses vários segmentos da sociedade que comparecem às audiências públicas, eles têm o direito de ser ouvidos. Não necessariamente o poder público precisa acatar todas as sugestões. Mas se ele não acatar, ele tem que motivar, tem que dizer por que ele não acata. Então não é só chegar lá e expor como é que vai ser o novo plano diretor da cidade, não. É trazer uma sugestão de redação para apreciação da população. Hoje em dia a internet facilita muito isso. Pode fazer uma consulta pública via internet, com o texto da lei, dando espaço, dando um tempo, dando um período para as pessoas se manifestarem, ainda que seja pela internet. Então, sem essa participação popular, sem essas consultas e audiências públicas, o plano diretor é nulo, é inválido, é inconstitucional, não tem validade esse processo legislativo. E plena publicidade de todos os documentos e informações produzidos nesse processo legislativo de elaboração do plano diretor. Os estudos, os diagnósticos, as sugestões da população, as respostas às sugestões, o feedback das consultas públicas. E o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos, claro, o princípio da publicidade. Lei de acesso à informação. Né? Isso aqui, na verdade, nem precisava estar previsto no Estatuto da Cidade, mas o Estatuto da Cidade quis deixar claro que todos os documentos produzidos nesse processo legislativo de elaboração do plano diretor são públicos. Qualquer um pode consultar. Audiências públicas abertas para qualquer interessado, qualquer cidadão participar. Seja ele cidadão sozinho lá, dando uma sugestão, morador de um distrito, de um bairro, seja ele representante de uma associação de bairro, uma associação de luta pelo direito à moradia, órgãos relacionados à arquitetura, urbanismo, profissionais da área, empresas também, né, mercado imobiliário, comerciantes, todos têm que ser ouvidos nesse processo de elaboração do plano diretor. O Poder Público Municipal não pode tomar essas decisões em matéria de política urbana sozinho, não pode. O Estatuto da Cidade deixa isso bem claro. O Poder Público não tem a resposta para todos os problemas da cidade, precisa ouvir a população. É um processo de participação democrática muito importante. Em poucos pontos do ordenamento público, jurídico brasileiro existe uma norma tão contundente, né, quanto a isso, né, obrigando o poder público a realizar audiência pública sob pena de nulidade. Claro, existem outras normas, o EIA-RIMA, por exemplo, precisa de participação popular, processos de licenciamento, em alguns casos, precisam também, né, de audiências e consultas públicas. Mas o plano diretor, o Estatuto da Cidade é sempre muito claro. Ou faz audiência pública nesse processo de elaboração da lei que institui o plano diretor, ou ele é nulo, não tem validade. Tá? Então, como eu falei para vocês, o plano diretor, artigo 182 da Constituição Federal, é o principal instrumento de política urbana. Todos os outros instrumentos urbanísticos, para serem aplicados, dependem de previsão no plano diretor. Então, é o plano diretor que diz se vai ter operação urbana consorciada, se não vai ter, e onde que vai ter. É o plano diretor que diz sobre a aplicação da outorga onerosa do direito de construir, sobre o direito de preempção, sobre a transferência do direito de construir.
instrumentos de regularização fundiária, áreas reservadas às EIs, zona de especial interesse social. Então, é o famoso princípio da reserva de plano, né? Princípio da reserva do plano. Então, esses instrumentos todos de política urbana, para eles serem aplicados, precisam de previsão no plano diretor. E na elaboração do plano diretor é necessária a realização de audiências públicas e consultas públicas. Então, no fundo, a população tem uma participação direta na aplicação de todos os instrumentos de política urbana. Porque todos eles, para serem aplicados, precisam de previsão no plano diretor. Que áreas que vão estar sujeitas ao parcelamento e edificação compulsórios. Então, no fundo, é a população que diz, junto com o poder público, como a cidade tem que ser organizada. Quais os instrumentos de política urbana previstos no plano diretor que serão aplicados e em quais áreas das cidades eles serão aplicados. Tá? Bom, a audiência pública é sempre necessária, mas o resultado das audiências públicas e das consultas públicas, ele vincula a administração. Então, a administração faz uma audiência pública na Câmara Municipal para ouvir a população sobre uma sugestão de alteração do plano diretor. Um novo plano diretor para a cidade está sendo elaborado pelo poder público e a redação é submetida à consulta popular. A população faz sugestões. Fala, olha, aqui eu acho que tem que ser zona residencial, aqui eu acho que tem que aumentar o coeficiente, aqui vamos fazer uma área de proteção cultural, essa aqui é uma área de preservação ambiental. Essas sugestões não necessariamente precisam ser levadas em conta pelo poder público. Agora, se ele não acatar essas sugestões, ele tem que motivar, ele tem que dizer por que ele não acata. Tem que dar uma resposta para a população. Porque senão fica uma audiência pública pro forma, né? Só para dizer que fez. Muitas das sugestões são acatadas pelo poder público, outras não. Outras não. O poder público rejeita, mas tem que dizer, motivar por que rejeitou. Tá? Então, o resultado das audiências públicas não vincula a administração, mas a administração tem que dizer por que não acatou aquilo que foi decidido, decidido em audiência pública. Tá? Então tá aí o princípio da gestão democrática das cidades. Não só na elaboração do plano diretor, mas na revisão do plano diretor, que é um processo que a gente está observando esse ano em São Paulo, né, em 2021, e na reelaboração também de um novo plano diretor, respeita esse princípio, e qualquer alteração no zoneamento ou qualquer alteração numa desses instrumentos de política urbana precisa de audiência e consulta pública. Tá? O princípio da gestão democrática das cidades é muito importante no direito urbanístico brasileiro. Então, pessoal, ficamos por aqui. Terminamos as nossas aulas sobre os princípios do direito urbanístico. Nas próximas aulas, abordaremos instrumentos específicos do direito urbano brasileiro. Então, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau!